Isso aqui eu estava querendo gravar faz um tempinho, mas tanta coisa foi saindo que eu fiquei, meu Deus, mano. Bora lá, velho. O novo Shumatsu cancelado antes de começar. Tale of the Two é bom. A gente vai ver esse daqui. Esse vídeo aqui desse canal. Eu espero que vocês gostem. E é isso, mano. Vamos ver aqui. Eu quero conhecer tipo, o VIP a mulher do Marquinhos. Inclusive, eu quero muito ler isso aí. Eu vi pra você, eu tô querendo ler com você, mas eu tô com tanta vontade de ler isso aqui que tipo, eu tô querendo muito ver. Eu tô querendo. É vontade de ler em off. Mas olha lá, o novo Shumatsu cancelado antes de começar. Tales of Destruction, mano. Let's go. Simbora. Simbora ver isso aqui. Eu espero que vocês gostem. Let's go. Com o sucesso de nosso querido começar. Record of Ragnarok, muitos mangás vieram nessa leva de arenas battles com figuras mitológicas ou históricas. Temos aí como os maiores exponentes Tenkaichi com as suas figuras japonesas e Majo Taisen com figuras femininas dos mais diversos locais. Porém, dentre toda essa safra nova de Shumatsu, teve um mangá que infelizmente caiu nas sombras do cancelamento. Tales of Destruction, Fairy Tail Killer Cell ou o original Otogi Bukoroseon. Pra quem não sabe, Otogi Bukoroseon é um mangá de arena que coloca diversas figuras de contos de fadas pra se enfrentar num torneio até a morte. Basicamente o Shumatsu de conto de fadas. Esse mangá teve seu picozinho de fama aqui no Brasil, mas sofreu um cancelamento às pressas pelo estúdio pelas suas baixas vendas. Na verdade, eu acabei de soltar uma desinformação, pra ser sincero. Não sei e não achei nenhuma informação que Otogi Bukoroseon foi cancelado, ou que teve que terminar nas pressas pelas baixas vendas. Eu apenas sempre ouvi esse rumor na comunidade, mas acabei não achando nenhuma informação oficial confirmando esse rumor. É um rumor. Apesar disso, entendo totalmente quem acredita nisso, porque história ruchadinha. Mas calma que eu tô me adiantando. Antes de irmos pro foco do vídeo, a review do mangá de Otogi Bukoroseon, deixa primeiro eu contextualizar você do que é este mangá. O seu autor se chama Kurotaro, que não tem nenhum outro trabalho além desse mangá, o Otogi Bukoroseon, o que talvez explique um pouco da sua qualidade. E o mangá foi lançado na Line Manga, uma plataforma de mangás digitais que não tem obras super famosas, mas tem os mangás famosinhos aí na internet, tem até um mangá do Junjito e de Star Wars, olha só, tem mangá de Star Wars também. Tem um mangá de Star Wars. A sinopse do mangá é... Bem, esse bicho esquisito aqui chamado Green Pea, sim, é uma referência aos irmãos Green, revive vários heróis e criaturas lendárias Faz sentido. De contos de fadas. Então temos personagens como Alibaba, Aladdin, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, até personagens como Momotaro, Sun Wukong, Fenrir e Siegfried. A review de hoje irá analisar este mangá não inteiro, mas até o capítulo 26, que fecha o primeiro estágio do bloco A, sendo mais ou menos metade do mangá, que tem no seu total 54 capítulos e 5 volumes. Ou seja, a primeira parte, que é esse vídeo que vocês estão vendo, vai analisar as lutas de Dark Momotaro versus Buda Sun Wukong, a Bela, de A Bela e a Fera, versus a Canibal Vermelha, que é a Chapeuzinho Vermelho Ed desse mangá, Pinóquio versus João e Maria, Branca de Neve versus Alibaba e Siegfried versus Fenrir. Ou seja, todos os confrontos do bloco Neve versus Alibaba e Siegfried versus Fenrir. Siegfried versus Fenrir. Ou seja, todos os confrontos do bloco A. Sim, do bloco A. Esses são sim 5 confrontos. Eu vou falar sobre isso durante o vídeo. Por isso, chega de enrolação. Essa review vai se basear nos 3 pilares básicos de análise aqui do canal: arte, narrativa e personagens. Então vamos lá, começando pela arte. Aqui já é legal começarmos por esse ponto, pois como vocês devem ter visto nas scans que eu tô mostrando, o Otogi Bukoroseon tem um estilo bem único de arte. Na real, pelo que eu vi, esse é mais ou menos o padrão de arte dessa tal de Line Manga, um estilo mais gótico, pautado no horror, em resumo um negócio mais edgy, mas que eu acho bem legal dependendo do caso. Por exemplo, vamos pegar o quase que protagonista do mangá de exemplo, Dark Momotaro. Sim, ele é o Dark Momotaro, é bem edgy. Eu gosto do design dele, e no geral o design da maioria dos personagens é muito bom. Passa a vibe do personagem, alguns têm um tom mais edgy mesmo, mais vibrante, né, como o próprio Momotaro, outros com uma parada mais dark, horror mesmo, como o da Bela, ou então algo mais fofo, mais meigo, como a da Alibaba. O próprio traço do mangá também é bem legal, tem um traço bem único e original, bem focado no uso do preto e branco, um preto bem marcante, bem forte, eu acho que fica bem legal. Mas a arte não é feita só disso, né? A composição das páginas e o storyboard no geral são bem competentes, nada incrível, espetacular, só fica na média. Não chega a atrapalhar o mangá, mas também não é super inventivo, nem é nada muito criativo, que te deixa com uma grande caracterização ali da história, um negócio super criativo. Não, é um negócio bem simples, bem na média. Aqui vocês podem estar pensando que o mangá parece feio, mas é porque as scans que eu consegui encontrar em melhor qualidade, elas não estão em boa qualidade. Como é um mangá obscuro e bem underground, é difícil achar esses mangás em boa qualidade.
mas eu gostei do traço, eu gostei da arte, como eu falei, o storyboard, o ângulo de páginas, a composição das páginas, tudo isso mostra realmente que o artista é bem novato, porque elas carecem de algo mais inventivo, criativo, às vezes a luta até fica meio perdida, mas não chega a ser tão ruim assim. Na realidade, a arte de Otogi Bokoroseu é o ponto mais forte desse mangá disparado, como vocês vão ver. Bom, não tem muito o que comentar da arte, além do que eu já comentei, então vamos direto para a narrativa. O tamanho desse cara. Antes de irmos pra narrativa, por que você não dá o like e se inscreve no canal do Shake? Simplesmente Sukong, né? Sukong versus Dark Momentar. Então não custa nada se inscrever, né? Você já scrollou aí pra se inscrever, deixa o like também e hype o vídeo se já tiver no celular. Também aproveita e compartilha com os seus amigos. Inclusive, hype esse react, viu? Tá, agora sim, vamos para a narrativa. Cara, o que falar da narrativa desse mangá, hein? Ai, tem bastante coisa pra falar. Vamos lá. Primeiro, pra como o mangá estrutura essas lutas, né? O que é bem esquisito. Elas são, na sua maioria, rushadas, rápidas, sem propósito e com uma sistemática de luta extremamente tosca. Os personagens simplesmente fazem coisas por fazer, até eles não fazerem mais, até o momento que aí sim o roteiro precisa que eles façam. Aí eles fazem, tirando uma habilidade e uma transformação do completo rabo. Isso sem contar naqueles clássicos erros de escrita que fazem o exagerar o poder dos personagens. Logo na primeira rodada, cortou metade do braço. Cortando o braço do Sun Wukong e tendo toda uma tensão pra logo depois o Sun Wukong se regenerar e dane-se tudo isso. Isso sem contar que, no geral, o Otogi Bokoroseu é bem repetitivo e expositivo. Chega uma luta, o narrador expõe tudo que X personagem pode fazer, ou o que a X arma pode fazer, de onde ela veio, até mesmo em flashbacks tem exposição assim. Nunca é um personagem da plateia fazendo uma explicação do que tá acontecendo, um outro competidor, a narradora, de tendências um tanto quanto suspeitas, diga-se de passagem, ou o tal do Green Pea. Não, é sempre o narrador. É sempre fazendo uma exposição super genérica, parecendo mais uma ficha de RPG do que realmente algo natural do personagem. Outra coisa que eu acho bem duvidável na narrativa é a motivação por trás do torneio do Otogi Bokoroseu. Enquanto eu faço esse vídeo, eu ainda não terminei de ler a obra inteira, então vai que ela me surpreende e tem alguma motivação boa para a existência desse torneio, né? Mas até agora, sinceramente, ele cai no mesmo erro de vários outros Arena Battle que vieram da safra pós-Shumatsu. Aqui a existência factual do torneio existe porque o tal Green Pea quer ver esses contos de fadas duelando, e é só isso. Não tem uma motivação maior que conecta o leitor à história, é só uma justificativa boba que pouco tange ao leitor e que ele não vai se interessar. Não, pera. Aqui tem uma coisa aqui, ó. Eu trouxe você de outra vez por uma meu nome é Mas não tem uma motivação maior que Não, porque, tipo, pelo que eu saiba, a motivação é que, tipo, pelo que eu soube, né? É que quem vencer o torneio vai poder trazer alguém de volta à vida. Assim, pra gente pode ser que não seja importante, mas todo mundo aí pelo que vai perder alguém, então... Assim, se você entrasse no torneio sabendo que poderia trazer alguém, por exemplo, a sua mãe, pai, ou seja, irmão, de volta, ou filho, né, de volta à vida, eu acho que muita gente aceitaria, viu? Conecta o leitor à história, é só uma justificativa boba que pouco tange ao leitor e que ele não vai se interessar e que é pra colocar justamente só esses bonecos pra caírem na porrada. Em Shumatsu a gente tem a humanidade em risco, isso por si só já é um fator de engajamento pro leitor, que junto com as motivações individuais que cada personagem tem para estar lutando, faz ele ficar ainda mais engajado na motivação dos personagens que estão no Ragnarok. Porém, pelo motivo do torneio ser eu quero ver gente lutar, a história só pode se sustentar se os personagens tiverem boas motivações, coisa que, no geral, a maioria dos personagens não tem. Ou seja, é um torneio que a sua ideia para concebimento não tange o leitor e as motivações dos personagens que deveriam ressoar com ele não ressoam. Quem ganha o torneio vai receber um super prêmio, vai poder reviver alguém amado e viver com ele num Felizes para Sempre. Bem legal o paralelo de Felizes para Sempre com Conto de Fadas. O problema é que para a maioria dos personagens que estão lutando, a gente pouco vê quais são as pessoas amadas, que mundo elas querem viver com elas e por que nós deveríamos nos importar com isso. Então vou partir para minha última crítica na narrativa, a pressa e o ritmo acelerado do mangá. Aqui, apesar de eu ter que fazer essa crítica, eu entendo o mangá ter um ritmo acelerado. Ele é de uma editora pequena, um autor novato, com bastante erros, então é natural que desde que foi lançado, Otogi Bokoroseu esteja lutando contra o cancelamento. No geral, a maioria dos mangás são assim, eles não são super sucessos que o autor pode planejar histórias por 100, 200 capítulos. São histórias que o autor tem que focar em sempre ter o seu leitor fixado na história com um planejamento de, sei lá, no máximo 10 capítulos, porque o mangá pode ser cancelado a qualquer momento. Então eles têm que ter um ritmo frenético normalmente, e essa normalmente é a opção mais escolhida para manter o leitor. É a opção escolhida tanto pelo editorial quanto pelo próprio autor. Mas se o cara fizesse tudo, por exemplo, ele desenhasse e fizesse o capítulo, eu acho que não teria problema, né?
Por isso que sempre busquem saber desenhar. É algo que eu tenho que aprender, inclusive, pra fazer o meu, né? Inclusive. Sim, eu Aqui eu tenho o meu. não posso Mas é confirmar que bem foi novel. isso que fez o Togi Bukurosei ser Um dia eu tão vou falar mais acelerado, sobre isso. mas é a impressão que me dá vendo os acontecimentos do mangá, porque a primeira luta dura 10 capítulos e a segunda acaba com um golpe, o que dá muita impressão de que o mangá tá sendo rushado. Ao mesmo tempo que eu tenho essa impressão, Ah, no cara, meio do uma luta dura 10. Outra luta dura 1. Porra. Assim, se fosse tipo uma média, tipo, essa luta dura 7, essa aqui dura 9, essa luta dura 6, essa aqui dura 8, tipo, uma médiazinha, ainda tá dentro da média, sabe isso aqui? Mas 10 pra 1, tá. do mangá, ele revela que na realidade os confrontos que estamos vendo não são o torneio em si, mas o bloco A do torneio, ou seja, tem um bloco B que tá rolando lutas também, então ele acrescenta mais lutas ainda para serem rushadas. Além disso, uma das lutas que tem ali um razoável tempo de tela, que é a quarta e última luta das quartas de final do bloco A, entre a Branca de Neve versus Alibaba, simplesmente termina em um empate. Aí você pensa, certamente é pra rushar a obra e o vencedor da luta anterior vai passar sem precisar lutar, entendi. Boa forma do autor de compensar o tempo de tela e poder focar onde necessário. Desse lado temos um bicho que eu acabei de tirar do cu, o Lobo Fenrir. E do outro lado, simplesmente Siegfried, o marido de Brunhilde, que também acabou de aparecer na história simplesmente porque sim. Pois é, Pera, como é? Siegfried, o marido de Brunhilde, que também acabou de aparecer na história simplesmente porque sim. Pois é, o Mario mangá de... simplesmente acrescenta novos personagens do nada. Aí você pensa, bom, vamos ver o que o mangá vai mostrar, né? Se ele apresentou, certamente vai explorar uma ligação nórdica entre essas duas figuras tão próximas. Não, o Siegfried mata o Fenrir com um golpe mesmo. É complicado. Enfim, como É complicado. falei, essas decisões são notáveis que para acelerar o desfecho do mangá nessa luta contra o cancelamento, ao mesmo tempo que apostando os capítulos que tem no que o autor acredita que fisgou o leitor, como, por exemplo, Dark Momotaro, que é sem dúvidas um dos personagens mais bem trabalhados do mangá. Mas por isso eu já tô entrando no ponto de personagens, né? Então vamos para os personagens. Bom, esta primeira parte da review vai se focar nos personagens das lutas analisadas, ou seja, Dark Momotaro, Buda Sumo Kong, a Bela de A Bela e a Fera, a Canibal Vermelha, João e Maria, Pinóquio 3000 do futuro, certamente inspirado naquele filme do Pinóquio futurista, Será? Eu não sabia nem que existia esse Pinóquio futurista. Branca de Neve, Alibaba, Siegfried e Fenrir. Já vou tirar logo de cara esses dois encostos, que é o Fenrir, que é completamente inútil e morre pra um golpe, personagem que não serviu nada nem pra ser pra escada de personagem. E a Bela também, que morre facilmente, mas serve como escada melhor por morrer no começo do torneio e já ter tido ali uma apresentação prévia do mangá de alguma forma. Agora indo pros pesos pesados do mangá, que são os que ganham o foco principal no começo dele, Dark Momotaro e Buda Sumo Kong. Pois é, não é simplesmente Momotaro, é o Dark Momotaro. Isso chama bastante atenção, mas nem pense que esse Momotaro vai ter algo a ver com o Momotaro das lendas. Ele tá mais pra um meio demônio endiabrado com células demoníacas implantadas nele e ele vai aumentando de força conforme deixa essas células dominarem o corpo dele. Meu Deus. Enfim, suas motivações e flashbacks são bem fraquinhos nessa luta, e diferente do Buda Sumo Kong, que já tem um flashback melhor, no sentido de mostrar mais, né, passarmos mais tempo com o personagem, vermos o seu pensamento, mas no geral é um personagem até que interessante. Ele começa meigo, simpático, né, parece que ele vai ser um personagem ali legal, gente boa, mas mostra sua verdadeira face conforme a luta avança, e o final da luta tem até ali uma certa conexão que poucas lutas nesse mangá conseguem criar. Não é uma super conexão, mas é algo interessante. Que porra, Outro que de consegue bicho. criar um pouquinho disso é João e Maria versus Pinóquio, que foca bastante na frieza do João no seu flashback entrando em conflito com o Pinóquio, um personagem naturalmente simpático, bom e gentil. Ambos têm visões de mundos diferentes e o Pinóquio impacta bastante na evolução do João, tanto física quanto ideológica, mas no final temos tão pouco vendo as motivações do Pinóquio, né, o seu passado, sua personalidade, e a luta é tão vai e vem de técnicas aleatórias, se focando mais nisso do que na construção dessa relação, que ela acaba muito mais com um sentimento de potencial desperdiçado do que qualquer outra coisa. Já Branca de Neve versus Alibaba é bem ruim também. A Branca de Neve tem ali uma história impactante que subverte a história original, colocando o príncipe não como um cavaleiro que vai ir salvar ela, mas um literal necrófilo. Sim, isso abala ela e, enfim, ela fica maluca, crazy e vira essa mulher aí. Não é um personagem muito interessante, pra ser bem sincero. Até porque ela pouco comunica com a personagem da Alibaba, né? Outra personagem que meio que não serve pra nada, não comunica nada pro leitor e só ocupa espaço nesse mangá. Não falei nada da Canibal Vermelho, a.k.a. Chapeuzinho Vermelho Dark, né? Bem como dos personagens do bloco B, porque eles tiveram bem pouco destaque na primeira parte do mangá. Então, caso o mangá dê destaque a eles na segunda parte, falarei na segunda parte do vídeo que eu vou lançar mês que vem, concluindo essa review de Otogi Bukurosei.
No geral, até agora, os personagens de Otogi Bokuroseo são bem fracos. Os melhores personagens precisam de muitos capítulos de investimento e ainda assim as suas motivações, personalidades e até mesmo seus poderes carecem de criatividade ou sequer um trabalho melhor neles, né, um aprofundamento. A própria lore geral dos personagens e do mangá, por consequência, não comunica muito. Uma hora tem um lugar super cibernético, outra é um experimento com demônios, outra tem um reino budista além dos céus, aí outra hora tem mitologia nórdica canonizada e deuses existem nesse mundo. Eu sei que a proposta do mangá é ser uma salada de frutas de vários contos, mas de nada adianta ter várias frutas nessa salada se não tem um tempero pra colocá-las em sabores concordantes e não dissonantes. Gostaram da analogia, né? Enfim, deixarei pra dar minha nota depois, na segunda parte dessa review, mas deu pra ver que o mangá não chegou a me agradar, né? Se você gosta desse mangá, comenta aí o que acha dele, ou se já leu e não gostou, comenta o que te fez desde Não, tipo, você pode não ter gostado, mas tipo, faz sentido o seu argumento. Aqui pro canal. Então, se quiserem, peçam aí nos comentários que eu vou pensar em mas fazer. tipo, mas não se esquece de dar like, mas é claro, né, que a pessoa pode gostar desse mangá, tipo, eu só quero ver uma luta, acabou. Se o cara só quiser ver uma luta e ver isso aí, acabou, mano. Isso aí é o... Assim, isso pode dizer que o autor foi muito criativo em trazer essa proposta. Vamos dizer, né? E foi bem criativo em trazer contos de fada do tanto. Pequeno spoiler, tenho fé que o mangá vai melhorar pelo menos um pouquinho, pois eu já li parte das semifinais do Bloco A e elas não são tão ruins assim, mas é o que nós vamos ver. Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server do Discord e a... É tipo, né, aqui, né, o mangá tem muitos pontos bons e pontos negativos. Mais ou menos isso. Bom, tá aí, eu não sei se já tem a parte 2, deve ter a parte 2 já, deve ser essa daqui, ó. Tudo que você não deve fazer em uma obra, a queda brutal do chamado de conto de fada. Deve ser essa? Não sei. Agora, essa é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta, mano. Depois eu vou ver isso aí, mano. Eu vou ver se tem a parte 2, se já fez a parte 2. Mas deve ser essa. Deve ser essa a parte 2. Bom, vem comentar o que achou desse vídeo aqui. E até mais, família.